Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, definiremos o conceito de integral definida. Nós veremos que uma das aplicações desse conceito é para o cálculo de área. Considere um intervalo fechado AB. Façamos uma divisão desse intervalo em n subintervalos fechados, xi, xi mais 1, sendo que x0 vai ser A e xn vai ser B. Escolha qualquer número x barra i dentro desse subintervalo. Temos aqui, então, uma figura representando essa situação. Temos um intervalo que vai de A até B, x0 é escolhido como sendo A e xn é escolhido como sendo B. Fizemos a subdivisão desse intervalo em n partes. E perceba como nós temos intervalos do tipo x0, x1, x1, x2, até chegarmos em xi, xi mais 1. Temos aqui o ponto x barra i escolhido nesse intervalo xi, xi mais 1. Além disso, o comprimento desse intervalo vai ser dado por ΔXi. Perceba que esse comprimento pode variar, ou seja, cada subintervalo desse pode ter um tamanho diferente. Seja f uma função definida no intervalo AB. O somatório abaixo é chamado de soma de rima. Somatório de i começando em 0 até n-1 de f de xi, que multiplica ΔXi, e isso, utilizando a notação de somatório, sabemos que é f de x0 vezes ΔX0 mais f de x1 vezes ΔX1 mais reticências até chegar em mais f de xn-1 vezes ΔXn-1. A figura abaixo ilustra uma parcela da soma de rima. Note como a soma de rima pode ser usada para aproximar a área entre o gráfico de f e o eixo x no intervalo dado. Então, aqui nós temos uma situação onde a função f é positiva. Perceba que quando calculamos fxi vezes ΔXi, estamos calculando, na verdade, a área desse retângulo. Por outro lado, temos aqui um exemplo onde f é uma função negativa. Novamente, quando multiplicamos fxi vezes ΔXi, obtemos a área desse retângulo. Entretanto, como esse fxi aqui nesse caso é um número negativo, obtemos, na verdade, menos o valor dessa área. Vejamos a definição de integral definida. Seja f uma função contínua no intervalo AB. Divida o intervalo em n subintervalos, xi, xi mais 1, sendo que x0 é igual a A e xn igual a B. Considere que ΔXi é igual a xi mais 1 menos xi é o comprimento desse subintervalo. Tome qualquer número x barra i dentro desse subintervalo. Chamamos de integral definida de f de A até B o valor L tal que L é igual a limite do máximo ΔXi tendendo a 0 do somatório de i começando em 0 até n-1 de f de x barra i ΔXi. Nessa definição, nós tomamos o máximo dos ΔXi tendendo a 0 para garantir que todos os intervalos têm um comprimento que tende para 0. Quando fazemos isso, se f for uma função positiva naquele intervalo AB, nós estaremos calculando a área, delimitada pelo gráfico da função e o eixo x naquele intervalo desejado. Para simplificar a escrita, nós utilizamos a seguinte notação para representar esse número L. L é igual a integral de A até B de f de x dx. Nesse contexto, esse símbolo representa esse limite, esse somatório e todos esses índices. Aqui nós temos a função e esse dx representa esse ΔXi. Em cursos mais avançados de cálculo, para funções contínuas no intervalo AB, podemos provar que esse número L sempre existe e, além disso, ele é único, não importando a maneira como foi feita a subdivisão dos intervalos e nem o valor x barra i escolhido em cada um desses subintervalos. O símbolo, chamado integral, foi introduzido por Leibniz e lembra a letra S alongada. A ideia do símbolo é fazer lembrar que uma integral é o limite de uma soma. Quando escrevemos integral de A até B de f de x dx, a função f de x é chamada de integrando. Já as constantes a e b são chamadas de limites de integração, ou ainda, dizemos que AB é o intervalo de integração. O símbolo dx não tem um nome especial nessa notação, mas ele serve para representar, entre aspas, o comprimento ΔXi do, entre aspas, subintervalo infinitesimal. Dizemos que uma função f é integrável, segundo rima, em AB, se a integral de A até B de f de x dx existe. Vejamos um exemplo. Em aula anterior, nós vimos que a área da região delimitada pelo gráfico da função f de x igual a x² e pelo eixo x no intervalo 0, 1 é igual a 1/3 o A, onde esse A representa unidade de área. Utilizando o conceito de integral definida, diremos que a integral de 0 a 1 de x² dx é igual a 1/3. Façamos um exercício. Calcule o valor de integral de 0 a 1 de x dx.
O gráfico da função f de x igual a x é uma reta. Nesse contexto, é razoável pensarmos que a integral de 0 a 1 de x dx é igual a meio. Por quê? Ora, essa reta delimita com o eixo x, no intervalo 0, 1, um triângulo, cuja base é 1 e a altura é 1. E dos conhecimentos de geometria, sabemos que a área desse triângulo deve ser meio. Daí a ideia de que essa integral deve valer meio. Vejamos como obter pela definição essa integral. Vamos dividir o intervalo 0, 1 em n subintervalos do tipo i sobre n e mais 1 sobre n. Note que o tamanho de qualquer subintervalo será ΔXi igual a 1 sobre n. Além disso, vamos tomar x barra i como sendo i sobre n. Essa figura aqui ilustra toda essa situação. O intervalo de 0 a 1 foi dividido em n subintervalos, cada um deles, na verdade, tem o mesmo tamanho, que é 1 sobre n, e nós vamos tomar x barra i como sendo o início de cada subintervalo desse. Ou seja, x barra 0 vai ser 0 sobre n, x barra 1 vai ser 1 sobre n, x barra 2 vai ser 2 sobre n, e assim sucessivamente. Pela definição de integral definida, temos que integral de 0 a 1 de x dx vai ser igual a limite dos máximos ΔXi tendendo a 0, do somatório de i começando em 0 até n-1, da função aplicada em x barra i, que nesse caso a função é x, portanto fica apenas x barra i, vezes ΔXi. Ora, mas como cada ΔXi tem o mesmo tamanho, que é 1 sobre n, o máximo dele vai ser 1 sobre n mesmo. Além disso, x barra i é escolhido como sendo i sobre n, e qualquer ΔXi tem valor 1 sobre n. Dessa maneira, nós vamos poder reescrever que isso vai ser igual a limite de 1 sobre n indo para 0, do somatório de i começando em 0 até n-1, de i sobre n vezes 1 sobre n. Multiplicando esses n's que aparecem aqui no denominador, nós vamos obter n ao quadrado. E esse valor não está dependendo do somatório. O somatório é no índice i, portanto, nós vamos poder tirá-lo do somatório. Além disso, 1 sobre n tender a 0, n um número positivo, é o mesmo que fazer n tender para mais infinito. Então, nós vamos reescrever esse limite como sendo limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre n ao quadrado, somatório de i começando em 0 até n-1, de i. Ora, esse somatório, na verdade, é a soma dos números inteiros, começando em 0 até n-1. Isso forma a soma de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 0, o último termo é n-1 e a razão é 1. Utilizando os conhecimentos sobre progressão aritmética, nós sabemos que essa soma vai ser dada por n-1, que multiplica n sobre 2. Ou seja, podemos reescrever o limite como sendo limite de n tendendo a mais infinito de 1 sobre n ao quadrado, que multiplica n-1 vezes n sobre 2. Resolvendo esse limite, que eu vou deixar como exercício, obtemos no final meio. Vejamos algumas propriedades da integral definida. Todas elas podem ser provadas utilizando a definição de integral definida. Sejam f e g funções integráveis em AB. São válidas as afirmações abaixo. 1. A integral de a até a de f de x dx é igual a 0. Ora, isso é bastante razoável. O comprimento do intervalo de a até a é exatamente 0, então todos os subintervalos terão comprimento 0, e aí quando a gente fizer aquele somatório, cada parcela é 0, somando tudo teremos no final 0. 2. Integral de a até b de f de x dx é igual a menos a integral de b até a de f de x dx. Ora, em todos os intervalos que nós pegamos, nós tomamos o número a menor do que o número b e calculamos aquele somatório. Tomando o sentido inverso e indo do maior para o menor, ou seja, do b para a, no final estaremos trocando o sinal de cada ΔXi que nós escolhemos. Daí a ideia dessa propriedade. 3. Integral de a até b de f de x mais g de x dx é igual a integral de a até b de f de x dx mais integral de a até b g de x dx. Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Essa propriedade também é razoável. Imagine que f e g são funções positivas. Quando fazemos f mais g, estamos, na verdade, somando duas áreas. Daí a ideia dessa propriedade. 4. Integral de a até b de k f de x dx é igual a k integral de a até b f de x dx, com k uma constante. Ou seja, quando temos uma constante k multiplicando o integrando, podemos, entre aspas, retirar essa constante da integral. Essa propriedade também é razoável. Multiplicar k pela função é como se estivesse multiplicando k por cada uma das alturas. Colocando k em evidência em todo aquele somatório que aparece, no final podemos rearrumar e obter essa propriedade. E por último, 5. Integral de a até b de f de x dx é igual a integral de a até c de f de x dx mais integral de c até b de f de x dx com c no intervalo aberto AB.
Mais uma vez, essa propriedade é razoável, pois se a gente pegar o intervalo de A até B e dividi-lo em dois subintervalos, um indo de A até C e o outro indo de C até B, quando somamos as áreas de A até C com as áreas de C até B, no final obtemos a soma das áreas de A até B. Vejamos um outro exercício. Calcule a área da região delimitada pelo gráfico das funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a x. Fazendo um esboço do gráfico dessas funções, note que desejamos calcular a área da região achurada na figura abaixo. Então, aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado e aqui nós temos o gráfico da função g de x igual a x. A região delimitada por esses gráficos ocorre naquele intervalo onde há interseção entre eles. Além disso, essa área é equivalente a subtrairmos a área entre o gráfico da função g de x igual a x e o eixo x e a área entre o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado e o eixo x. Precisamos determinar a interseção entre o gráfico das funções. Para isso, devemos resolver a equação f de x igual a g de x. Isto é, temos x ao quadrado igual a x. É fácil obter que as soluções dessa equação são x igual a 0 e x igual a 1. Portanto, a área procurada será dada pela integral definida, integral de 0 a 1 de g de x menos f de x dx. Resolvendo essa integral, obtemos a integral de 0 a 1 de x menos x ao quadrado dx é o mesmo que a integral de 0 a 1 de x mais menos 1 que multiplica x ao quadrado dx. Nós fizemos essa arrumação apenas para poder aplicar as propriedades que vimos anteriormente. Então, disso nós obtemos a integral de 0 a 1 de x dx mais menos 1 que multiplica a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Aqui nós usamos a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais e usamos a propriedade que uma constante multiplicando e integrando pode sair da integral. Ora, mas já tínhamos resolvido que essa primeira integral vale meio e nós já sabíamos que essa outra integral vale 1/3. Portanto, nós vamos ter meio menos 1/3, que é igual a 1/6. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo.